Olá, meus queridos, graça e paz. Estou cá eu estudando um pouquinho a palavra do Senhor e aí então resolvi trazer uma gravação aqui para vocês, falar um pouquinho daquilo que Deus tem falado no meu coração neste momento. E deixa eu falar para vocês aquilo que mais ou menos nós estamos vivendo hoje. Seu marido, sua esposa, os companheiros, de uma forma geral, nos abandonaram, né? Abandonaram vocês e estão vivendo uma outra vida. Seja uma vida solteiro, né, curtindo aí, ou então uma vida de casado, né, com a mulher estranha, com o homem estranho, enfim, levando uma outra vida que não a que deveriam, obviamente, né, até por um compromisso que fizeram contigo e principalmente por uma aliança que foi firmada diante do Senhor. Mas essas pessoas, esses cônjuges, eles não nos esqueceram. Nós não somos esquecidos e nós não somos irrelevantes. Eles se lembram de nós, eles sentem falta, eles sentem saudades, muitas vezes até mais do que nós podemos imaginar e do que até mesmo nós sentimos. Só que existe um pequeno porém. Quando eu e você sentimos saudade do nosso cônjuge, a gente expressa isso, a gente coloca isso para fora, né? Seja no nosso quarto, chorando, clamando a Deus, suplicando a Deus por uma solução, ou contando para um amigo, para um irmão, para alguém que possa nos auxiliar. A gente se abre, porque nas nossas vidas não tem o orgulho, não tem a arrogância e não tem a prepotência, a altivez de espírito. O que já é bem diferente daquilo que acontece com os cônjuges neste momento. Você não consegue ver a atitude de alguém que sente falta porque ele não demonstra por causa do orgulho, por causa dessa altivez de espírito. Querido, você pode falar assim, pastor, mas tudo isso que você está falando é balela, porque meu marido demonstra estar o mais feliz do mundo. Pois é, essa questão de demonstrar aquilo que não se vive, querido, acontece? Claro que acontece. Tem tanta gente que é criticado por viver de aparências, não é? Você vê, por exemplo, hoje, na nossa atualidade, pessoas postam uma vida perfeita nas redes sociais, mas no fundo as pessoas estão vivendo de forma deprimentes, e por deprimentes eu estou falando de uma tristeza profunda interna. Pessoas que realmente estão vivendo depressão, estão depressivas, mas que continuam postando como se tudo fosse perfeito. É aquele velho ditado, né? Por fora uma linda viola, mas por dentro tá bolorento, tá terrível. Os cônjuges, quando estão passando por este momento de pecado, de vivência no pecado, o pecado não faz com que ele esqueça de você. Não. O pecado não faz com que ele simplesmente olhe para o passado e não enxergue a história de vocês. Muito pelo contrário, ele até enxerga a história, ele até vê você lá no passado, mas o orgulho faz com que ele tente de todas as formas possíveis eliminar o passado. De todas as formas possíveis. Queridos, olha só o que acontece com o cônjuge quando ele está vivendo lá a vida de pecado. O orgulho dele é tão grande, mas tão grande, que se alguém falar de você para ele, ele vai dizer, pelo amor de Deus, esqueçam essa pessoa. Pelo amor de Deus, não me fale mais dela. Porque ele está tentando, ele está se esforçando para te esquecer. Para não lembrar de você. E acredite, é um tormento na vida dele, é um tormento na vida dela. Porque tudo vai lembrar você. Todas as coisas vão lembrar você. E até mesmo porque o próprio Espírito Santo de Deus não deixa ele esquecer de você completamente. Existem comparações que são feitas. Algumas você leva vantagem, algumas são positivas para o seu lado, outras serão negativas para o seu lado. Afinal de contas, o inimigo também vai fazer de tudo para que você seja vista com deficiência. Vai apagar todas as luzes para as suas qualidades e acender os melhores holofotes para os seus defeitos. É isso que o diabo faz. Em contrapartida, o Espírito Santo de Deus vai sempre estar lembrando da mulher que você foi, do marido que você foi. E por mais
complicado que tenha sido o seu casamento, o seu relacionamento, você teve sim bons momentos. E os bons momentos, eles serão recordados. Eles serão. Embora os maus também sejam recordados, querido, há uma aliança entre vocês. Há uma aliança que, neste momento, só não é manifesta pelo teu marido com a alegria de se lembrar de você, porque ele está num embate com ele mesmo para te esquecer. Há um orgulho, há uma prepotência e uma arrogância na vida dele. Ele se considera um Deus. Sim, não é exagero dizer que ele se considera um Deus, porque ele acredita ter o controle da sua própria vida, ele toma as próprias decisões, ele dita os rumos que a vida dele vai levar, pelo menos é aquilo que ele acredita. E a Bíblia vai falar sobre essa questão do orgulho. Lá em Ezequiel, capítulo 28, por exemplo, no verso 2, vai dizer assim: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas no teu coração como se fosse Deus. Ou seja, a pessoa, ela se coloca numa posição onde ela acha que ela decide os ditames da sua vida, o destino dela. Ela acha que ela coordena tudo isso, e por ela achar que ela coordena, pelo seu marido achar que ele decide o que é bom, o que é ruim para a vida dele, por ele achar que ele tem essa autonomia, todas as vezes que as lembranças de vocês vêm, e ele, por uma soberba, por não querer dar o braço a torcer, por não querer dizer que estava errado e assumir os próprios erros e preguiça de tentar consertar tudo aquilo que errou, ele se fecha e ele vai lutar com todas as armas que ele puder para ele te esquecer. Ele, se não tem alguém, ele vai colocar alguém, e se ele tiver alguém, ele vai exaltar esta pessoa além da quantia. Essa pessoa muitas vezes não tem todas as qualidades que o seu marido julga que ela tenha, mas ele vai fazer questão de demonstrar algo irreal para te convencer, para convencer as pessoas à volta dele, porque ele precisa. A arrogância, a soberba, a prepotência, ela precisa de aplauso, ela precisa, ainda que de uma forma subconsciente, ela precisa ser valorizada. Teu marido, ele, apesar de achar que é dono de si mesmo, ele foi embora e ele acha que ele não deve satisfação a ninguém, mas lá no fundo da mente, ele precisa que alguém valide, que alguém dê ali o aval. Ele precisa dos aplausos, da solidariedade do povo naquilo que ele está fazendo, para que ele acredite que ele está fazendo a coisa correta. E aí ele vai tentar de todas as formas te apagar. Da mesma forma, se hoje você caísse no pecado, querido, o que você iria fazer é, de todas as formas, tentar apagar a imagem que o seu marido tem na sua mente. Apagar a imagem que a sua esposa tem, que ainda resiste dentro de você. Queridos, a soberba e a arrogância, ela começa com você se achando mais do que você é. Lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 3, vai ser orientado, o apóstolo orienta a gente da seguinte forma: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Queridos, teu marido, ele pensa bem dele mesmo, mas ele pensa exageradamente. Amor próprio, ele é muito importante, mas muito importante. Só que se você amar você de uma forma demasiadamente, primeiro, você se coloca no lugar de Deus, e segundo, você não ama o teu próximo. É incrível como existe uma linha tênue que não pode atravessar nem para lá, nem para cá. Não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação,
conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, não é para você pensar de você, não é para você se amar além da conta, mas é exatamente o que o teu marido está fazendo neste momento. E é exatamente o que você fará se você ceder ao pecado. Você vai se valorizar demais. Você vai se colocar numa posição onde Deus precisa trabalhar para você e aonde a única finalidade de Deus existir é te fazer feliz, e você vai dizer que você vai conduzir a história da sua vida, ainda que você tente respaldar todas as suas decisões como se elas tivessem base bíblica para isso, mas ela não tem. Assim como a vida que o seu marido escolheu para ele não tem fundamentação bíblica, mas ele acha que tem. Ela, sua esposa, acha que tem. Acha que está tudo bem, que não tem problema, que Deus quer ver eles felizes e eles podem então seguir a vida, ficarem solteiros, encontrarem outras pessoas. Enfim, eles acreditam nisso. E o problema de se acreditar nisso, o problema dessa autovalorização e dessa soberba, dessa arrogância monstruosa, é que tudo isso, como diz Provérbios 16, 18, isso tudo é o começo, é o princípio de uma queda, de uma ruína. A altivez de espírito vai te prostrar, assim como vai prostrar o teu marido, vai prostrar a tua esposa. Queridos, a gente fala isso não porque nós desejamos que eles se humilhem, mas todos aqueles que se exaltam por si só, eles serão humilhados. A Bíblia fala isso. A Bíblia nos remete a nós nos humilharmos diante do Senhor. Esse nos humilharmos diante do Senhor é a posição que Deus quer de nós, que nós nos coloquemos no nosso devido lugar, nos amando sim, mas não nos amando mais do que a Deus, e também usando do amor próprio para amar as pessoas que estão ao nosso derredor, à nossa volta. Queridos, eu preciso terminar este vídeo dizendo para você que o orgulho do teu marido impede que ele demonstre todo o amor e carinho que ele tem por você. O orgulho na tua vida pode impedir que você ore, clame e busque pelo teu marido. É dever de todos a oração por todos. É dever, é responsabilidade de todos nós. Mas vai chegar um momento na sua vida que, se você não estiver firme, convicto no Senhor, que então a soberba, o orgulho, a arrogância, a prepotência, o amor exagerado a você mesmo vai impedir que você ore e clame pelo seu marido. Aliás, você vai fazer de tudo para esquecê-lo, assim como ele está tentando te esquecer. Por isso, se humilhe na presença do Senhor. Se humilhe na presença do Senhor. E se você tiver que se gloriar de alguma coisa, se glorie no Senhor. No Senhor. E não em si próprio. Não porque você é merecedor de algo muito melhor do que aquilo que você viveu, mas porque Deus vai te dar algo muito melhor do que aquilo que você viveu, e para isso Ele não precisa romper com os princípios e as leis que Ele mesmo estabeleceu. Fique na paz do Senhor e pense